Olá, meus amigos e amigas, bom domingo, bem-vindos ao nosso Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, deste 15º domingo do tempo comum, é tirado de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23, e tem a forma breve que é de 1 a 9. Vamos à leitura do texto, portanto. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje é longo, teria aquela forma mais breve, mas eu acho interessante essa versão mais longa porque ela explica as próprias parábolas de Jesus. Mas eu gostaria de começar esta reflexão com vocês hoje com um questionamento. O questionamento é o seguinte: que valor tem a palavra de alguém no mundo de hoje? Que força tem a palavra de alguém no mundo de hoje? Antigamente, quando alguém falava, quando alguém dava a sua palavra, esta palavra valia por um contrato. Esta
palavra de alguém tinha o peso de uma promessa. Alguém falou, está falado. Tem aquele ditado: falou, está falado. Falou, está acordado, vai ser assim. Mas hoje em dia, nem tudo o que alguém diz merece fé. Hoje nós temos muitas palavras que são, como nós conhecemos popularmente, palavras ao vento. A pessoa, ela é tão incoerente, ela é tão inconstante, ela não tem crédito, que aquilo que ela fala se perde ao vento, porque ninguém dá crédito, porque ela não cumpre aquilo que diz. Talvez por este monte de palavras que não são levadas a sério, que não são postas em prática, que não são cumpridas por aquele que a diz. Talvez seja por isso que hoje muita gente não dá valor à palavra de Deus, porque compara a palavra de Deus às palavras dos homens, às palavras que são ditas por cada um de nós e que não são cumpridas. Nós temos neste tempo da pandemia, por exemplo, diferentes palavras. No Brasil, nós temos o presidente da República que diz uma coisa, os governadores dizem outra, os prefeitos ainda outras, a Organização Mundial de Saúde diz alguma coisa diferente e às vezes muda até o seu discurso, e o povo fica sem saber a palavra de quem ele deve ouvir. Qual é a palavra mais eficaz? É a da OMS, é a do presidente da República, é a do governador, é a do prefeito, é a do médico X, é a do especialista Y. Em quem nós podemos confiar neste tempo de tribulação, neste tempo de pandemia, se as palavras são tão diversas, se elas são tão desencontradas? É com base nisso que a liturgia de hoje nos apresenta uma palavra eficaz. Esta palavra, meus amigos, é a palavra de Deus. Esta palavra nunca é contraditória. A primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, capítulo 55, vai dizer: a palavra de Deus é como a chuva que cai na terra e não volta se ela não gerar frutos, se essa terra não produzir. Enquanto essa terra não produzir, esta chuva não volta para o céu. Assim, a palavra de Deus é uma palavra eficaz, é uma palavra dotada de espírito, por isso ela dá vida. É a palavra que lá no princípio gerou tudo, criou tudo. É a palavra que em Jesus Cristo se faz carne e habita entre nós para trazer a vida e a salvação, para não deixar a cada um de nós, para não deixar o mundo abandonado. Esta é a palavra de Deus. Este é o tema da liturgia de hoje, meus irmãos. Na palavra de Deus nós podemos confiar. O profeta Isaías, este trecho de hoje, o capítulo 55, é escrito, o profeta profetiza quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia e já tinha ouvido muitas promessas de libertação, de um novo êxodo, mas não consegue, nada se cumpria. A palavra de Deus estava demorando para se concretizar. E aí, como o povo acreditaria, deveria o povo continuar acreditando em um Deus que estava demorando para atender os seus clamores, para extirpar o seu sofrimento? Esta era a pergunta daquele povo e é isto que o profeta vai responder. A palavra de Deus, ela não é proclamada se não for para surtir um efeito. A palavra de Deus, toda vez que ela é anunciada, ela gera um efeito, ainda que demore.
Mas por que ela às vezes não surte o efeito esperado? Talvez esta seja a pergunta que nós estejamos fazendo nesse tempo. Por que esta pandemia não está passando? Por que Deus não está ouvindo o nosso apelo? Mas a pergunta que fica, será que Deus não está falando algo para nós? A pergunta deveria ser outra. O que é que Deus está nos falando por meio desta pandemia? Que sinais nós temos? O evangelho de hoje, meus irmãos, este longo evangelho que lemos, ele nos dá a resposta. A palavra de Deus é como esta semente que é jogada nos vários tipos de solo, nos vários tipos de coração. E o seu resultado vai depender de como cada um acolhe esta palavra, como cada um acolhe esta semente. A pergunta que podemos fazer é: que tipo de semente, que tipo de solo é o meu coração? É aquele solo pedregoso? É aquele solo que não recebe a palavra e por isso ela cai à beira, ela não penetra? Ou é aquele solo cheio de espinhos que sufocam a palavra, as preocupações do mundo, a minha preocupação apenas em ganhar dinheiro e por isso eu não quero cumprir as determinações, as regras para enfrentar esta pandemia, porque eu estou preocupado com o meu sustento apenas, porque não me preocupo com o próximo, ou o meu coração é como esta terra boa que acolhe a palavra de Deus, que se preocupa com os outros e que por isso quer colocar a palavra de Deus em prática. Que tipo de solo é o meu coração? Meus irmãos, este é o grande ensinamento da liturgia de hoje. A palavra de Deus, ela não é um ópio que cai em nós e vai fazer uma mágica. Não. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é como esta chuva que cai, que penetra o solo. Mas que solo é o meu coração? O quanto eu estou aberto para acolher esta palavra. O meu coração, todavia, pode ser como este povo que não ouve a palavra. Por isso Jesus diz que ele falava em parábolas. Porque há pessoas que estão fechadas em si, que não querem ouvir a palavra de Deus, que querem ouvir uma palavra de Deus que seja amena ao seu coração, que seja apenas algo bonito ao seu coração, algo que lhe interesse e não aquilo que Deus quer. Meus irmãos, abramos o nosso coração, trabalhemos o nosso coração para que ele seja este terreno bom, esta terra boa, que seja capaz de, recebendo a palavra de Deus, fazê-la multiplicar e dar frutos, quem sabe de 100, de 60, ou ainda que seja de 30 por 1. A palavra de Deus, ela é sempre eficaz, depende de como a acolhemos, de como damos espaço para que ela faça a sua obra. Meu irmão, minha irmã, um ótimo domingo, fiquem com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.